Em 1959, um grupo de 9 alpinistas liderado por Igor Dyatlov partiu para uma expedição nas montanhas Urais, na União Soviética, conhecida como Montanha dos Mortos pelos indígenas Mansi. No entanto, o que aconteceu durante essa expedição permanece envolto em mistério até hoje. Hoje vamos falar sobre o grande mistério das montanhas Kolatsyakl. Mas, antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal e, se gostar do conteúdo, não se esqueça de curtir. Em 1959, um grupo de 9 alpinistas liderado por Igor Dyatlov desapareceu misteriosamente em uma montanha na União Soviética. A jornada do grupo de alpinistas parecia normal, até que o grupo se desviou de sua rota planejada, tomando uma decisão inexplicável de acampar no lado escuro da montanha em 1º de fevereiro de 1959. Dali em diante, a tragédia se desenrolou de maneira perturbadora. Sem comunicação com o mundo exterior, os parentes dos alpinistas começaram a ficar preocupados quando o grupo não retornou no prazo esperado. As autoridades iniciaram uma operação de busca e resgate, mas o que encontraram foi horripilante. O acampamento dos alpinistas foi descoberto com a barraca rasgada de dentro para fora. Os 9 membros do grupo estavam desaparecidos e os corpos começaram a ser encontrados em circunstâncias bizarras. Alguns estavam seminus, outros com ferimentos graves e alguns até mesmo com a língua arrancada. As autoridades ficaram perplexas diante dessas mortes inexplicáveis. As teorias sobre o que aconteceu variam desde avalanche até encontros com extraterrestres ou criaturas misteriosas da região. O governo soviético, na época, fechou o caso rapidamente, atribuindo as mortes a forças naturais inevitáveis. Contudo, muitas perguntas permanecem sem resposta, alimentando teorias da conspiração e lendas sobre a montanha Kolatsyakl. Após a descoberta dos corpos, as autoridades soviéticas realizaram uma investigação oficial que, de certa forma, levantou mais perguntas do que respostas. A conclusão oficial indicava que os alpinistas haviam morrido devido a uma força irresistível inexplorada. Mas essa explicação genérica não satisfez as dúvidas que pairavam sobre o caso. Um dos elementos mais perturbadores era a condição em que os corpos foram encontrados. Alguns membros do grupo estavam com fraturas graves, como se tivessem sido submetidos a uma força extrema. Além disso, material radioativo foi encontrado nos corpos das vítimas e a barraca rasgada de dentro para fora indicava que algo dentro do acampamento os havia assustado, a ponto de fugirem precipitadamente, sem tempo para vestir roupas adequadas para enfrentar as condições climáticas rigorosas. As análises posteriores revelaram altos níveis de radiação nos pertences dos alpinistas e em alguns de seus corpos, o que só aumentou a confusão em torno do caso. Essa descoberta alimentou teorias sobre atividades militares secretas ou mesmo encontros com fenômenos desconhecidos. As teorias de conspiração cresceram com o passar dos anos, sugerindo o envolvimento do governo soviético em testes secretos, ataques de animais selvagens, até a possibilidade de encontros com seres extraterrestres. A região, conhecida por avistamentos de OVNIs, intensificou ainda mais a especulação sobre a possível interferência de forças, além da compreensão humana. Um livro escrito em 2015 sobre o misterioso caso sugeriu que um grupo de caçadores mansis, drogados após um ritual xamânico, pode ter perdido a cabeça quando viram que estudantes estavam acampados em solo sagrado. Valery descartou a hipótese como uma fantasia e observou que, se fosse verdade, as autoridades os teriam prendido. Também garantiu que todas as teorias sobre a invasão de áreas proibidas são uma invenção da mídia.
Teoria do foguete. Valery acredita que a morte dos jovens poderia ter uma explicação tecnológica. Ele acredita que um foguete caiu na área e envenenou o grupo. Muitos acreditam nessa teoria, porque em plena Guerra Fria, a União Soviética era líder na produção de armas e equipamentos espaciais. A mãe de Valery até se lembra de ter visto um objeto voando no céu naquela época. Yuri, um homem que mora em Ekaterimburgo e sempre foi obcecado com o caso, acha que talvez os jovens tenham morrido como resultado de um experimento e que a maneira como foram encontrados foi encenada para encobrir o que aconteceu. O homem disse à BBC que viu os corpos das vítimas e que chamou sua atenção seus rostos alaranjados. Há muitos russos que acreditam que o Estado encobriu o que aconteceu neste caso. Até mesmo o ex-presidente Boris Yeltsin, também formado pelo Instituto Politécnico de Ural, acreditava que algo incomum havia acontecido. Em 1990, quando a União Soviética começou a se desfazer, o primeiro investigador do caso, Lev Ivanov, revelou a um jornal que havia coletado vários testemunhos de pessoas que tinham visto bolas de fogo no céu. Ele disse ter recebido ordens para classificar suas descobertas como secretas e esquecer o assunto. Na entrevista, Ivanov pediu desculpas às famílias das vítimas por encobrir o ocorrido. Um investigador particular que teve acesso aos documentos de Ivanov após sua morte disse à BBC que o primeiro relatório sobre os corpos havia revelado a presença de radiação nas roupas das vítimas. Ele também disse que os agentes da KGB, a agência de inteligência soviética, participaram dos exames e estavam preparados para evitar a contaminação radioativa. Por outro lado, ele observou que vários animais mortos foram encontrados na área onde os estudantes foram encontrados e disse que a caça e o uso da água foram proibidos nessa área por 4 anos, o que foi confirmado pela comunidade Mansi. Outras teorias. Embora a teoria da explosão ou queda de um foguete seja provável, algumas hipóteses menos críveis persistem. No total, estima-se que haja cerca de 75 diferentes explicações sobre o que poderia ter acontecido. Esse interesse persistente foi o que levou as autoridades russas a anunciarem a reabertura da investigação em fevereiro passado, por ocasião dos 60 anos do incidente. No entanto, os pesquisadores esclareceram que apenas apurarão 3 possíveis causas, todas relacionadas ao clima extremo. Foi uma avalanche, um bloco de neve compacto que caiu, ou um furacão, resumiu o porta-voz do procurador-geral. No entanto, de acordo com Ash, às vezes até coisas que parecem desconcertantes têm uma explicação simples. Por exemplo, a ausência da língua e dos olhos de 3 das vítimas. Eles foram encontrados meses depois. Talvez os animais selvagens tenham comido, sugere ela. Muitos na Rússia consideram que não importa o que os investigadores concluam, até que os corpos das vítimas sejam exumados, algo que não se planeja fazer, a verdade nunca será conhecida. E, no entanto, é provável que as teorias da conspiração em torno desse velho mistério nunca terminem completamente. O último, e não menos importante, a região era quase totalmente inabitada, exceto pelo fato de que ela era lar de um dos gulags de Stalin. Os investigadores, então, suspeitaram que algum dos prisioneiros poderia ter escapado e matado o grupo da expedição. Isso após descobrirem que o gulag de Ivdel ficava a poucos quilômetros do local dos ataques. Porém, após a polícia checar com o campo de concentração se algum dos prisioneiros havia escapado, a resposta foi negativa. Além disso, nenhum dos pertences dos membros do grupo havia sido roubado, enfraquecendo ainda mais. O local das mortes, também chamado pelo povo Mansi de Montanha dos Mortos,
foi batizado de Passo Dyatlov em memória ao líder da expedição, Igor Dyatlov, e o ocorrido continua a chamar a atenção daqueles que sabem da sua história. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever e deixar sua curtida e seu comentário sobre esse caso misterioso.